Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos destrinchar o projeto completo para sistemas elétricos, residenciais seguros e padronizados. Tudo construído a partir daquelas diretrizes técnicas bem rigorosas e manuais práticos que são essenciais. Bora mergulhar nisso? A nossa jornada hoje passa de forma bem fluida por 6 etapas. Os fundamentos de segurança, a famosa lei de Ohm, componentes e fiação, a parte de circuitos e dimensionamento, as instalações na prática e, para fechar, manutenção. Primeiro ponto, fundamentos de segurança. Olha só, usar equipamentos de proteção é o feijão com arroz, o básico. Mas para garantir 0 acidentes, a gente precisa seguir um passo a passo inflexível antes de botar a mão na massa. Primeiro, desliga o disjuntor. Segundo, sinaliza o quadro para garantir que nenhum desavisado ligue tudo de novo por acidente. Terceiro, e essa é a linha de defesa definitiva contra a falha humana, testa a tensão para ter certeza absoluta de que a energia foi cortada. Só depois dessa confirmação irrefutável vem o quarto passo, que é executar o trabalho com total segurança. Passando para o nosso segundo tópico, a lei de Ohm, que é a grande base matemática da coisa. O comportamento da eletricidade depende de 4 variáveis que ficam super fáceis de entender se a gente fizer uma analogia com a água num cano. A tensão, medida em volts, é como a pressão da água empurrando tudo. A corrente em amperes é o volume dessa água passando. A resistência em ohms é o atrito, ou seja, a oposição que a tubulação faz contra a água. E a potência em watts é o resultado final, a força da água fazendo o trabalho pesado. Simples, né? E tudo isso se resume numa fórmula elegantíssima, a lei de Ohm, onde a tensão equivale à resistência multiplicada pela corrente. Imagina o seguinte cenário: uma resistência de 20 ohms operando numa tensão bem comum de 127 volts. A corrente gerada vai ser ali de uns 6,35 amperes. É com esse tipo de cálculo direto que os circuitos começam a tomar forma com segurança. Isso ilustra perfeitamente um ponto crucial: a diferença gigantesca de consumo de energia debaixo do mesmo teto. Pensa bem, uma simples lâmpada LED demanda ali seus 9 watts. Um ventilador vai para uns 120, mas o chuveiro elétrico ele pode bater os 5.500 watts. Para colocar em perspectiva, um único banho quente gasta a mesma energia que centenas de lâmpadas acesas ao mesmo tempo. É exatamente essa variação extrema que vai ditar as regras vitais para a gente escolher a grossura, a bitola de cada cabo. O que nos leva à nossa terceira parte, componentes e fiação. Uma instalação de alto nível precisa falar uma língua universal, e essa língua é um código de cores super rigoroso. O cabo de fase, aquele que traz a carga, usa preto, vermelho ou marrom. O neutro é estritamente azul claro. O fio terra, que é a nossa proteção, é verde ou verde com amarelo. E o retorno costuma ser cinza ou branco. Isso não é só capricho estético não, tá? É uma linguagem vital que impede que alguém brinque de adivinhação cometendo um erro fatal numa manutenção daqui a 10 anos. Agora a gente entra nas tecnologias de defesa. O dispositivo DR é literalmente o nosso anjo da guarda. Ele detecta qualquer fuga minúscula de corrente e desliga o circuito num piscar de olhos, evitando choques graves. Nas áreas molhadas da casa, ele é lei, totalmente obrigatório. Em paralelo, temos o DPS atuando como segurança particular dos equipamentos. Se rolar um pico de energia da rua, ele joga esse surto direto para aterramento e salva aqueles aparelhos sensíveis e caros como a TV e o computador. Quarto ponto da nossa análise: circuitos e dimensionamento. As normas técnicas trazem parâmetros que precisam ser seguidos à risca, sem atalhos. Por exemplo, num circuito de iluminação de 127 volts, fios de 1,5 milímetro com disjuntores de 10 amperes são mais que suficientes. Já para as tomadas, que recebem de tudo um pouco, a gente sobe um degrau, cabos de 2,5 milímetros com disjuntor de 20 amperes. Agora, os pesados 220 volts do chuveiro exigem um nível de respeito totalmente diferente. Estamos falando de cabos robustos, de 4 a 6 milímetros, emparelhados com um disjuntor superpotente de 32 amperes. E é crucial entender o perigo de ignorar essas medidas. Querer economizar usando cabo fino demais é forçar os elétrons num espaço minúsculo. O resultado? Um calor extremo, o famoso efeito Joule. O disjuntor vai desarmar toda hora e, no pior dos cenários, o isolamento dos cabos derrete, criando focos gravíssimos de incêndio. Dimensionar certo é a fronteira literal entre uma casa que funciona e uma baita tragédia. Vamos para a prática. Parte 5. Instalações práticas. Entrando no cenário do dia a dia dentro de casa, a iluminação traz umas configurações geniais.
O interruptor simples é aquele básico que corta energia de um único lugar. Mas a engenharia do sistema three-way, muito conhecido como interruptor paralelo, eleva bastante a conveniência. Ele permite acender ou apagar uma única lâmpada de 2 pontos completamente diferentes. No circuito simples, a lógica do caminho é fascinante. O fio de fase vem lá do quadro de energia e estaciona no interruptor. O fio neutro, por outro lado, vai direto pelo teto até a lâmpada. E o que fecha essa ponte? É o fio de retorno. Ele atua como o mensageiro que acorda o circuito e fisicamente faz a luz acender na hora exata que o botão é pressionado. E a utilidade da ligação paralela brilha muito nas situações onde a gente precisa de fluidez. Sabe aquele corredor longo? Ou quando a gente vai subir uma escada no escuro? Não dá para ter que atravessar o ambiente para apagar a luz. Por isso, acionamentos em pontos opostos são fundamentais para evitar acidentes e dar praticidade em escadas, quartos com 2 portas ou qualquer ambiente muito amplo. No caso do chuveiro elétrico, o nível de alerta vai lá em cima. A gente está falando do equipamento mais pesado operando junto com água. Por isso a regra é claríssima. Circuito totalmente exclusivo lá do quadro até o banheiro, aterramento impecável e cabos de alta capacidade. O uso de um disjuntor bipolar em redes 220 volts é indispensável, porque ele corta as 2 fases inteirinhas numa tacada só se depane. No meio dessa mistura de água e eletricidade, esse componente vira um salva-vidas absoluto. Onde toda essa complexidade se encontra? No quadro de distribuição, o famoso QDC. Ele funciona como o cérebro da operação. O disjuntor geral recebe aquela força brutal da rua e o quadro subdivide isso cirurgicamente em blocos independentes, iluminação num canto, tomadas em outro e aquelas ilhas isoladas de alto consumo para o chuveiro e ar-condicionado. A beleza disso é que se uma área der problema e o disjuntor desarmar, o resto da casa continua operando sem dor de cabeça. E a nossa última parada, parte 6, manutenção e boas práticas. Aqui vai um fato que surpreende muita gente. A rede elétrica sofre estresse todo dia. Os metais conduzem calor, então eles naturalmente se dilatam e contraem conforme o uso e as estações do ano. Sabe o que isso significa na prática? Que os parafusos lá dentro do quadro elétrico vão afrouxando sozinhos com o tempo. Por isso, a cada 12 meses é super urgente fazer um reaperto em todos os bornes. Somado a isso, o nosso anjo da guarda, o DR, exige aquele teste mensal, e as tomadas pedem uma boa inspeção visual a cada 6 meses. O que separa aquele serviço amador de uma instalação de verdadeira excelência moram nos detalhes. É trocar aquelas emendas perigosas de fita isolante por conectores de pressão seguros. É fazer questão de etiquetar minuciosamente cada circuito no quadro. É defender e respeitar o padrão de cores do começo ao fim da obra e, com certeza, garantir que o aterramento seja eficiente o suficiente para drenar de verdade qualquer anomalia. Usar materiais nobres, respeitar o dimensionamento e aplicar toda essa tecnologia de proteção garante um sistema incrível e confiável no dia de entregar a chave. Mas, considerando essa constante dilatação dos materiais e o desgaste de todo santo dia, fica a reflexão para a gente encerrar. Será que uma instalação perfeita hoje vai continuar livre de riscos lá na frente, sem uma manutenção preventiva de verdade? Fica claro que a segurança elétrica é um organismo vivo, uma responsabilidade que continua pulsando dentro da estrutura de cada residência.